Vamos com a pergunta mais simples. O que é a recuperação judicial e quando uma empresa deve realmente considerá-la? Bom, a recuperação judicial, ela é um instrumento legal, né, que passou a ser previsto no nosso ordenamento jurídico a partir de 2006, né, a entrada em vigor da lei. E basicamente ela serve como um instrumento para a superação de uma crise econômico-financeira e para que aquela empresa continue com as suas atividades e não seja levada a um processo de falência, a uma liquidação. No geral, né, assim, de forma bem genérica, a gente pode dizer que a recuperação judicial é uma grande renegociação de dívidas com uma reorganização interna também da empresa, da operação da empresa, mas com relação ao processo, basicamente existe essa negociação entre a empresa que está em dificuldades e os seus credores. Esse é o objetivo geral da empresa. E o que, né, a gente pode falar que seriam essas dificuldades, como é que a empresa poderia identificar, enfim. Basicamente, quando ela começa a ter um problema com o fluxo de caixa, então, muitas vezes ela tem recebimentos, né, futuros, mas as suas obrigações presentes são num volume maior do que o que ela vai receber naquele momento. Então, ela tem ali um problema de iliquidez momentânea. Ou, aí, quando a crise já está um pouco mais severa, quando ela começa a ter um balanço patrimonial negativo. Então, quando as suas dívidas começam a ultrapassar os ativos que ela tem, os bens que ela tem. Então, esses são basicamente os dois elementos que a gente usa para essa identificação de crise, para a empresa saber que ela está entrando ali no momento em que ela precisa se adequar e procurar, talvez, realmente essa assessoria para uma recuperação judicial. Lembrando também que, justamente pelo fato de a recuperação judicial ser uma grande negociação entre a empresa e os seus credores, a gente não fala em autor e réu, né? Então, é um processo coletivo em que você tem todas as partes envolvidas ali tentando realmente resolver aquele momento de crise para que a empresa saia daquele momento de crise, continue trabalhando, continue contratando com seus fornecedores, pague os seus clientes, continue fornecendo lá seus produtos ou serviços no mercado para os consumidores e afins. Então, se eu pudesse finalizar aqui com o que né, a recuperação judicial como um benefício que uma empresa em crise pode ter, em que ela vai conseguir durante um período não pagar os seus credores, ali justamente neste momento de negociação do plano, ela tem esse benefício de uma moratória, basicamente de 180 dias, ela consegue renegociar suas dívidas de uma forma a reparcelar, então aumentar o prazo de parcelamento, usar bens, né, ativos dela também para pagar esses credores, aplicar eventualmente alguns descontos naqueles créditos, tudo claro, dependendo da aprovação dos próprios credores.